A figura aqui é de um senhor, um patriarca que está sentado à mesa, não é? Em algum lugar de autoridade, juntamente com a sua esposa, e os servos estão ali, ao redor. E eles ficam olhando para a mão do senhor e da senhora, porque naquele tempo o patrão não falava com o servo, mas dirigia o servo pelo gesto. Dirigia o servo pelo gesto. E, portanto, a obrigação do empregado, do servo, é ficar olhando para a mão do patrão. O que é que o patrão vai me sinalizar? O que é que ele vai me dirigir? O que é que ele vai me comandar? Deus está sentado no trono, foi isso que nós vimos no verso 1. E nós aqui levantamos os olhos para Ele e nós olhamos para a mão dEle, esperando o que é que Ele vai fazer. Ele já viu a nossa necessidade, Ele já entendeu o nosso sofrimento e a gente fica agora esperando que Ele nos proteja, esperando que Ele nos sustente, que Ele nos console e que Ele nos livre. Então, primeiro, quando passando por essa angústia, nós levantamos os olhos a Deus, oramos a Deus. Segundo, a gente espera para ver a resposta que Deus vai nos dar, exatamente como um empregado ficava olhando para a mão do patrão, para ver o que é que o patrão vai fazer. E o patrão, no caso o nosso Deus, vendo a nossa necessidade, Ele vai responder de duas maneiras. Primeiro, Ele pode tirar os nossos inimigos. Ele pode responder assim, ou seja, essa foi horrível. Ele vai liquidar os nossos inimigos, vai destruir os nossos opressores. Às vezes Deus faz isso. Há muitos relatos na história de Israel em que Deus deu vitória militar aos judeus contra aqueles que os oprimiam, contra aqueles que os atacavam. Então, nos dias de hoje, numa situação de conflito, uma situação em que você está sendo oprimido, perseguido injustamente, ao ridículo, ao escárnio, à opressão, pode ser que, à medida que você olha para Deus e espera em Deus, que Deus remova o problema. Simplesmente aquele menino na escola que é o bullying, né, que fica sendo bullying de você, de repente a família dele se mudou. E no dia seguinte você foi para a escola, né? Vai ser mais um dia de sofrimento. Ué, cadê o bullying? Não, a família dele se mudou lá para Caicó, no interior do Piauí. Oh, Deus, né? Obrigado, Pai. Né? Deus às vezes pode fazer isso, Ele remove o problema. Mas outras vezes Deus não remove o problema. Ele nos concede graça para sustentar. Há um episódio no Novo Testamento, muito conhecido, que ilustra isso. O apóstolo Paulo fala de um espinho na carne que Deus colocou, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E 3 vezes ele pediu a Deus que o retirasse. E a resposta de Deus foi: não, porque a minha graça te basta. Deus não tirou o mensageiro de Satanás que esbofeteava o apóstolo Paulo, mas Ele deu graça para que o apóstolo Paulo pudesse suportar todo aquele sofrimento que era trazido por esse agressor, ou o que quer que tenha sido que o incomodava tanto. Então, olhamos para Deus, esperamos, olhando para a sua mão, ver o que Ele vai fazer, e sabemos que Ele pode resolver de 2 maneiras: retirando a fonte do sofrimento, retirando os escarnecedores, os inimigos e os opressores, ou então nos dando graça e misericórdia para suportar, que é exatamente isso que o salmista suplica no verso seguinte, não é? Verso 3, ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. É isso que ele pede. No final do verso 2, nós lemos assim: os olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Esse se compadeça de nós, na verdade, é até que tenha misericórdia de nós. É a mesma palavra que aparece no verso 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Então, 3 vezes aparece a palavra misericórdia no original. E é isso que o salmista está esperando. Está olhando para Deus, atento para a mão de Deus, e ele quer uma coisa: ele quer misericórdia da parte de Deus. Note que ele não pede a morte dos inimigos, ele não pede a destruição daqueles que o estão fazendo sofrer, ele pede apenas que Deus tenha misericórdia dele. Misericórdia é uma atitude de compaixão e ajuda para alguém que não merece, para alguém que merecia exatamente o contrário. O salmista sabe que ele não merece nada de Deus, por isso que ele pede, ele não diz assim: Deus, eu quero os meus direitos, eu quero que o Senhor faça justiça, essa pessoa está me perseguindo, eu estou sofrendo aqui injustamente, lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá na universidade, na minha família, não é justo, eu sou teu servo, tenho te servido fielmente, então faz justiça, Senhor. Ele não está pedindo isso, ele está pedindo 3 vezes: misericórdia, misericórdia, misericórdia para mim.
está olhando para Deus, olhando para a mão de Deus, esperando um gesto de Deus e querendo que Deus mostre misericórdia para que ele possa atravessar aquela situação, para que ele possa peregrinar nesse mundo e chegar até o final da jornada. E no verso 4, final do verso 3 e no verso 4, ele explica, ele abre o coração, expõe a Deus o que é que ele está sentindo e que é a causa da oração. Final do verso 3, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Nós já recebemos todo o desprezo que nós podíamos suportar, estamos sobremodo fartos. Você sabe o que é uma pessoa sobremodo farta, não é? Acho que todo mundo aqui tem essa experiência. Você é convidado para um churrasco, não é? E chega lá, você come, não é? E quando chega a hora da sobremesa, não tem lugar mais, não é? Está lotado, você não aguenta. Só de olhar para a sobremesa é melhor do mundo, mas só de olhar você já fica com náusea, né? Porque está sobremodo farto, né? Está estufado lá. Essa é a figura aqui. Ele recebeu tanto desprezo que a alma dele está estufada, ele não tem mais lugar para mais nada, chegou no limite, ele foi até onde poderia ir. Mesma coisa no verso 4, a nossa alma está saturada. Todo mundo sabe o que é um pano saturado, né? Quando a gente vai limpar o chão, a gente usa lá o rodo, né, com aquela estopa, quando ela está sequinha, ela vai absorvendo. Depois de um tempo, ela já está tão cheia que ela não está mais absorvendo água nenhuma, ela está saturada, não aguenta mais água, né? Então a alma é como essa, a alma deles é como aquela estopa, aquele pano de chão, que não aguenta mais nada, já saturou, está na hora só de espremer e tirar, porque entrar não entra mais nada. É assim que ele está se sentindo. Deus, a minha alma está saturada de desprezo, de escárnio, eu não aguento mais, cheguei no meu limite, por conta dos que estão à sua vontade, aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus, estão vivendo a vontade deles, fazendo o que eles querem, e por causa do desprezo dos soberbos, dos arrogantes, que não se humilham diante da verdade, diante de Deus e não têm a menor compaixão pelo seu próximo. Esse é o Salmo. É um Salmo que nos ensina o que fazer então. E as lições são essas aqui que eu quero resumir para fechar. Aqui nós aprendemos que nesse mundo nós estamos sujeitos a sofrer escárnio e desprezo. O fato de que você é filho de Deus e que foi salvo pelo sangue de Cristo e que faz parte do povo de Deus não dá a você uma imunidade aqui nesse mundo com relação à hostilidade das outras pessoas. Na verdade, é muito mais provável que você vai experimentar aqui nesse mundo a hostilidade, o desprezo e o escárnio daqueles que não temem a Deus. Segunda coisa, há muitas situações assim em que a gente chega no limite. Veja como é profundamente humana aqui a expressão do salmista: Deus, eu não aguento mais. Passa-se a impressão, em alguns círculos evangélicos, que o cristão é um super-homem e que ele enfrenta estoicamente todas as dificuldades da vida, sempre vitorioso, sempre alegre, sempre contente, sempre em cima, não é? Mas há situações, nós temos que encarar isso na vida, em que a gente se sente como essa pessoa aqui: Deus, eu não aguento mais, está muito difícil, cheguei até onde eu podia chegar. E numa situação como essa, o caminho não é desespero e desistir ou pensar que Deus nos abandonou, mas é levar os olhos para aquele que está nos céus e esperar que Ele tenha misericórdia, porque Ele haverá de ter misericórdia, ou removendo a dificuldade, ou então dando graça para que você caminhe mais uma vez. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que nós sempre podemos aguentar um pouco mais. Quando eu servia o exército, há muito tempo atrás, era aspirante a oficial, eu me lembro bem do sargento Silva. Era um baixinho. Ele é muito engraçado, o sargento Silva, mas era um homem muito sério e muito querido nosso. E uma das coisas que nós tínhamos que fazer como aspirante era a temida marcha dos 35 quilômetros. A gente colocar todo o equipamento, a mochila nas costas, o fuzil, o cantil de água, aquele peso, né? E tinha uma tenda também, a gente ia andar, ia até o mato onde a gente ia acampar. E eu me lembro a gente saindo de madrugada lá no quartel em Recife, para os arredores da cidade, onde a gente ia para o mato, e andando. Depois de 10 quilômetros eu já estava se sentindo cansado, né? E o Silva ao meu lado, né? Eu dizia: sargento, eu estou cansado. Não, você pode ir, você não aguenta mais, né? Vai. 15 quilômetros, né? O suor já baixando assim: Silva, eu não vou aguentar não, você vai, tranquilo. Outras pessoas já fizeram isso, você é jovem, você consegue sim. Tá lá, vai. Nos 30 quilômetros eu queria morrer, né? Não aguentava mais nada. E o Silva dizendo: você pode, você vai, você aguenta mais do que você pensa. E
ao final dos 35 quilômetros, eu sabia que eu só cheguei lá por causa do encorajamento do Sargento Silva. Esse salmo fica nos dizendo isso. Olha para mim, olha para mim, olha para minha mão, aguenta mais um pouco. Eu sei que você está saturado, eu sei que sua alma não aguenta mais, mas você aguenta mais do que você pensa por causa da graça de Deus em você, por causa da misericórdia de Deus que Ele promete nos dar. Você vai atravessar essa peregrinação e vai chegar até a Jerusalém final, a Jerusalém celestial. Por isso, meus irmãos, confiemos no nosso Deus. Eu termino com algumas aplicações práticas aqui. A primeira delas, eu queria que você, antes de aplicar esse salmo para você, que você verificasse de todo o coração se você às vezes não está do outro lado. As crianças às vezes são muito cruéis, e os adolescentes também. A maneira como eles zombam e fazem bullying com outros adolescentes que têm defeito físico, que têm um problema familiar, que não vai bem na escola, e às vezes até na própria igreja. Adolescentes de lares cristãos, eles não aprendem em casa a respeitar, amar e cuidar, mas são cruéis mesmo. E às vezes no Facebook, no WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, fica postando esse tipo de coisa, de zombaria, de crítica, expondo outros adolescentes. Então, antes de você pensar que você é a vítima aqui, olhe se você não é responsável por isso. Talvez no trabalho você escolheu uma pessoa que você faz o alvo da sua zombaria. Ou talvez na sua família, alguém que você, sempre que você pode, você fica criticando ou trazendo escárnio ou ridículo, ou na igreja mesmo. Então, antes de você usar esse salmo como sendo a vítima, eu queria que você examinasse o seu coração e você dissesse a Deus: Deus, será que eu tenho sido responsável por trazer escárnio e desprezo para outras pessoas? Segunda coisa que nós temos que fazer, antes de você aplicar esse salmo a você, faça a seguinte pergunta: o escárnio e a zombaria que eu estou sofrendo, não será que fui eu mesmo que atraí? Por causa das minhas atitudes, por causa da minha falta de amor, por causa da minha crítica, por meu trabalho mal feito ou qualquer atitude outra, será que eu não estou simplesmente recebendo o castigo que eu mereço pelos erros que eu cometi? Feito isso, agora vamos olhar para o Salmo, pensando na situação descrita aqui. É um sofrimento injusto, é um sofrimento por conta da nossa fidelidade a Cristo e a Deus. Então, dito isso, o que é que você deve fazer? Eu queria que você lembrasse aqui e que você tomasse o modelo de Cristo como exemplo a ser seguido. Ninguém foi mais perseguido pelo mundo do que Jesus Cristo, e ninguém tão perseguido de forma tão injusta. Ele sofreu o escárnio da sua família a princípio, dos seus amigos, irmãos que não acreditavam nele, dos seus vizinhos, da sua cidade local que não o aceitou, depois das autoridades religiosas. Finalmente ele foi rejeitado, entregue, traído e crucificado e abandonado pelos seus amigos e crucificado. E qual foi a atitude de Cristo em todo esse tempo? Exatamente essa atitude aqui. Esse salmo expressa bem o que o nosso Salvador fez quando ele sofria injustamente por você e por mim. Ele orava pelos seus perseguidores, ele se entregava à misericórdia de Deus. Teve uma hora que ele disse: eu estou cansado, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes ele pediu ao Pai, 3 vezes misericórdia, tem misericórdia, Pai, misericórdia, misericórdia, passa de mim esse cálice. Mas ele teve que beber até o fim, por conta dos meus pecados e por causa dos seus pecados também. Se nós somos discípulos de Jesus, é assim que você vai enfrentar a hostilidade na universidade, na sua família e no seu trabalho. Eleva os olhos para aquele que está nos céus. Senhor, eu aguardo olhando para a tua mão, tem misericórdia de mim. Ore pelos seus inimigos, ore por aquelas pessoas. E peça que Deus, na sua misericórdia, use tudo isso para a glória do nome dEle e para que você possa crescer e para que você possa aprender. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de sermos como peregrinos que dependem do Pai Celeste aqui. Que nós sejamos discípulos de Cristo, nosso Salvador, que enfrentou tudo isso para nos redimir dos nossos pecados, para que nós sejamos sal e luz aqui nesse mundo tenebroso. Amém.